Há pouco tempo, a mobília toda aqui da minha sala, reformei totalmente, comprei móveis novos, enfim. E aí eu fui fazendo os pedidos aos poucos, comprei a estante, depois comprei a mesa e tal, tal, tal. E aí aconteceu algo inusitado com a entrega da minha mesa. Saí para almoçar com meu marido. Na hora que eu estava voltando para casa, um condomínio próximo aqui, a gente viu o caminhão de entrega da loja que eu comprei. E aí a gente falou, vamos parar para perguntar se de repente eles passaram lá em casa, tentaram entregar, não encontraram ninguém e a gente consegue pegar, enfim, ou sei lá, vamos parar e vamos perguntar, não custa nada. Paramos para perguntar. Falei com o motorista, falamos, olha, tem um pedido no nome tal, 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 é um produto assim, assim, assim. Será que está aí com vocês? E aí o motorista falou, sim, tá aqui com a gente tem mais algumas entregas para fazer. Mas assim que a gente fizer essas entregas, a gente vai entregando da senhora, ok? Ok. Vamos para casa. E isso devia ser por volta da 1 hora da tarde. 2 horas nada, 3 horas nada, 4 horas nada, 5 horas nada. Quando era umas 5:30 da tarde, eu recebi um e-mail. Aconteceu um imprevisto e a sua entrega foi transferida para amanhã. Eu achei bem estranho, porque esse entregador ele estava aqui a uns 3 quarteirões, mais ou menos, de casa. E eu falei, ah, tá, mas ok. No dia seguinte, pela manhã, abri minha caixa de e-mails e aí estava lá, aconteceu um problema com o seu pedido e infelizmente não vamos poder te entregar. Entre no site e veja como a senhora prefere proceder, com cancelamento, com estorno de dinheiro, com um pedido novo, enfim. E eu fiquei assim, ó, chocada, né? Porque eles estavam tão próximo aqui de casa, não conseguiram fazer a entrega e na sequência o pedido foi cancelado. E com isso, o que que aconteceu? Acabou atrasando toda aqui a minha mudança, porque daí eu tive que, né, fazer um procedimento para fazer o cancelamento, tal, tal, tal. Aí eu fiz uma compra de uma mesa nova, e aí demorou mais de mês aí para entregar, final de ano também, era feriado, enfim, tudo isso. O que que isso tem a ver e como que isso vai contribuir aí para o seu emagrecimento? Eu tenho uma moça que ela me ajuda aqui em casa. E aí, toda semana, quando ela vinha aqui, ela entrava aqui na minha sala, ela falava assim, ela me chama de Dona Nani, né? E ela entrava aqui na minha sala e falava, mas Dona Nani, e eu achei que eu já ia encontrar a sala da senhora toda montada já. E eu, não, Paty, tem que chegar à mesa e as coisas aqui todas em caixa, tal, tal, tal. E eu bem tranquila, seguindo a minha vida, né? Com as caixas aqui, do jeito que tava, tal, tal, tal. E na outra semana ela, mas nada ainda. E na outra semana ela voltava. Não acredito que a sala da senhora não está montada ainda. Meu Deus, mas que demora. E aí teve, até que teve um dia que ela chegou e me perguntou, mas viu, você não fica ansiosa, não? Você não quer ver tudo montado logo, não? Você não fica nervosa? Não, se eu comprar um negócio, eu não gosto nem de comprar pela internet, porque eu não gosto nem de esperar chegar. Eu já gosto de ir lá e já pegar e já montar. Aí eu falei, não, Paty. Enfim, e aí no dia que ela me fez esses questionamentos e compartilhou, né, de como ela é, enfim, eu fiquei com isso dentro de mim e fiquei me perguntando o que é que me motivava a me comportar assim, né? E aí, o que que isso está muito relacionado? Porque aqui acontece um treino justamente de autocontrole. Porque realmente a vontade de montar, a vontade de ver tudo pronto, a vontade era muito grande. Mas tem um ponto aqui, que isso que vai te ajudar no seu emagrecimento, que é uma palavrinha-chave, que é a palavra recompensa, tá? Quando a gente é criança e tudo aquilo que aconteceu na nossa infância não ficou na nossa infância, o que que acontece? Os nossos pais e cuidadores, eles usam as recompensas de duas principais formas. Uma é para nos colocar limites e outra é para reconhecer as coisas boas que a gente fez. Então, por exemplo, quando uma criança ela tá muito desobediente, ou então, enfim, quando ela está bagunçando muito, o que que normalmente os pais cuidadores falam? Ó, se você parar, ou então se você não fizer mais isso, ou então se ao invés disso você fizer aquilo, eu te dou aquele sorvete que você gosta, eu te dou aquele chocolate que você gosta. Por quê? Porque ali
é uma forma, é um recurso que o pai, a mãe ou os cuidadores têm ali de colocar um limite na criança. Então, o que que a criança fica, né, registrado? Opa, se eu fizer isso, eu vou ter uma recompensa. E a segunda forma é justamente por reconhecer aquilo que a gente fez. Então, outro dia, por exemplo, eu estava dando scroll na rede social e aí eu vi uma foto de uma colega minha onde ela escreveu assim: hoje viemos jantar no restaurante favorito da minha filha porque ela passou na escola e passou com as notas assim, X, Y, Z, e aí ela pôde escolher o restaurante que ela ia jantar e ela escolheu o restaurante favorito dela. Então, aqui é a comida usada como uma forma de recompensa. Nesse momento, e principalmente quando a gente está, quando a gente é criança, o que que acontece? O nosso cérebro ele tem uma função primária que é de fazer associações. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não consegue processar todas as informações que estão à nossa volta. Então, um dos recursos que o nosso cérebro tem é associar. Isso é igual a isso, então se junta. Então, no caso, né, nesse exemplo que eu dei, obrigação cumprida, eu tenho um benefício, eu tenho uma recompensa. Então, ir bem na escola, estudar é obrigação. Qual que é a recompensa? A comida. Na hora que o cérebro associa obrigação com comida, essa informação entra no nosso inconsciente e a gente tende a se comportar dessa forma para o resto da nossa vida. Por isso que quando, por exemplo, a gente chega muitas vezes do trabalho, de um dia cansado, de um dia estressante, ou então quando a gente fez um monte de coisas em casa que não necessariamente a gente queria fazer, a gente tem essa necessidade de comer alguma coisa gostosa, porque lá na nossa infância essa associação ela foi feita. E a gente sempre vai ter dois tipos de recompensa: a recompensa imediata e a recompensa tardia. E isso acontece para absolutamente tudo. Qual que é o treino que é importante a gente fazer? Tem uma frase que eu gosto muito que é: disciplina é adiar recompensas. Só que quando a gente consegue não ceder aquela recompensa imediata, a recompensa que a gente vai ter posteriormente, ela vai inundar muito mais o nosso corpo com a dopamina, que é o hormônio da recompensa, de uma forma muito maior. Então, quando, por exemplo, voltando para o exemplo daqui do meu escritório, eu olhava as caixas, eu queria ver tudo montado, eu queria, mas eu sabia que a satisfação, a recompensa que eu ia ter quando o escritório todo tivesse montado, e principalmente pela expectativa interna que eu estava criando, ia ser muito maior do que se eu montasse, por exemplo, só a estante e continuasse com a mesa antiga e com o armário antigo. Então, na hora que está tudo montado, a dopamina que ela é liberada, ela é muito maior do que aquela dopamina de que se eu montasse só uma coisa. Quando a gente entende isso, o que que isso ajuda no nosso processo de emagrecimento? Então, disciplina é adiar recompensas. Se a gente adia aquela recompensa imediata, aquela recompensa momentânea, por uma recompensa tardia, a gente consegue produzir muito mais hormônio de dopamina. E aí, o que que acontece? Aquela sensação de que, putz, valeu a pena. Você quer ver um exemplo muito comum? Carro. Sempre eu tenho, vira e mexe, eu tenho uma cliente que eu falo assim: fala uma coisa que você gostaria, que você queria muito conquistar e que você conquistou. Ah, o meu carro. Outro dia mesmo eu estava num atendimento e era esse o exemplo. Eu falava, e como foi? Ah, não, eu guardei o dinheiro. E quando você sentia vontade de comprar alguma coisa, no que você se concentrava? Não, me concentrava que eu estava ali com o objetivo de comprar o carro. E quando você comprou o carro, como que foi? Nossa, foi incrível, foi uma satisfação muito grande, todo aquele esforço que eu fiz valeu muito a pena. Naquele momento que, putz, compro uma blusinha ou guardo esses R$ 100 para comprar o meu carro? Não, eu vou guardar esses R$ 100 para eu comprar meu carro. O que que ela fez? Ela trocou a recompensa
imediata, porque é aquele prazer que ela ia ter ali de comprar a blusinha, por uma recompensa tardia, que era a recompensa de comprar o carro. A sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação, de recompensa foi muito maior do que se ela tivesse comprado a blusinha. E esse é um treino importantíssimo que a gente precisa fazer, por quê? Porque emagrecer é a gente aprender a trocar nossas recompensas imediatas pelas recompensas tardias. Ou seja, o que é que vale mais a pena? Você comer esse brigadeiro que vai durar 3 segundos o prazer dele, depois ficar horas arrependida, ou então você trocar essa recompensa imediata pela recompensa tardia, que é você usar a roupa que você quer, você olhar no espelho, você gostar do que você vê, você pesar na balança e você ficar muito feliz com o resultado que você viu. Então, o que é que vale realmente a pena? E a gente precisa ter muito claro isso, porque a gente já está internalizado na gente essa ideia de que a comida é uma recompensa. Só que a gente precisa criar um novo caminho interno de que a outra recompensa, e aí você vai fazer uma lista. Qual é a recompensa que eu tenho? Qual é o ganho que eu tenho se eu conseguir me manter no meu foco? Se eu conseguir dizer não para essa recompensa imediata, se eu conseguir ficar firme e conseguir dizer não. Então, poderia, por exemplo, aqui na minha sala ter montado? Poderia, mas eu sabia que se eu esperasse, a sensação de satisfação, ela ia ser muito maior. E realmente foi, né? Eu esperei, sei lá, 40, 50 dias, desde quando eu comecei a comprar, talvez até mais, para ver o escritório todo montado, mas só que o gosto de ver tudo pronto é muito maior, é muito maior. Então, é nisso que a gente precisa aprender a se concentrar. A gente sempre vai ter uma recompensa imediata e uma recompensa tardia. Só que a recompensa tardia, ela é a mais difícil da gente se concentrar, mas ela é a que vale mais a pena. E aqui, o que é importante a gente entender também? Que o nosso cérebro, ele quer sempre buscar o garantido. Então, ele não tem garantia de que se ele esperar, ele vai sentir o prazer, mas ele tem garantia que se ele comer aquele brigadeiro, ele vai sentir o prazer. E a gente está sempre nessa busca pelo prazer. Mas a gente precisa desenvolver essa maturidade para conseguir se concentrar na recompensa tardia, porque isso vale para absolutamente tudo na vida. Eu poderia aplicar isso só para o meu emagrecimento, mas se eu sei disso, eu não aplico só no emagrecimento, eu aplico nas outras coisas também. Então, o que, que realmente vale a pena? Vale a pena eu sentir um pouquinho de prazer e ficar meio descontente com como está minha sala, ou eu não. Na hora que eu for montar, eu quero montar tudo, porque eu quero ver tudo bonito, eu quero ver essa transformação geral e, enfim. Então é sobre isso. E aí a gente vai treinando para isso. Quando eu estava no processo de emagrecimento, a minha recompensa era pensar no resultado no final da semana. Eu sempre pesava na segunda e na sexta-feira. E eu lembro uma vez que a minha recompensa ia ser pesar na segunda-feira e ver que eu tinha emagrecido. Cara, eu lembro que e eu pensei, me concentrei nessa recompensa de eu quero pesar amanhã e eu não quero ter engordado no final de semana. Amanhã eu quero pesar e eu quero ver que eu emagreci. E foi um domingo à noite, normalmente domingo à noite era o dia que eu enfiava o pé na jaca. Eu falei, eu quero pesar amanhã e eu quero ver que eu emagreci. Então, a minha vontade era enfiar o pé na jaca naquele domingo, mas eu me concentrei naquela recompensa e valeu a pena, porque foi um final de semana que eu fiquei focada, que eu emagreci, e aquele final de semana contribuiu demais para eu conseguir emagrecer os 10 quilos em 3 meses. Então, quando a gente vai entendendo, e a gente precisa entrar nesse processo de negociação, qual é a recompensa, qual é que vale de verdade a pena, por quê? Porque às vezes a gente está trocando uma recompensa tardia, uma recompensa posterior, por uma recompensa que não vale a pena, que ela vai trazer muito mais dor e muito mais sofrimento depois. Mas a gente sempre vai ter recompensas imediatas e recompensas tardias, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vem fazer uma sessão individual que a gente vai ter aí
mais clareza sobre as recompensas, sobre como você faz para treinar isso, exercícios que você pode aplicar aí para você treinar mesmo a sua mente, seu cérebro, para você se concentrar na recompensa tardia e não mais nessa recompensa que está te trazendo muito mais prejuízo do que benefício. Bora, vamos, que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.